Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Você sabe quais são os tipos penais culposos presentes no nosso Código Penal brasileiro? Fique até o final do vídeo e acompanhe aqui mais um conteúdo. Veja bem, a regra no direito penal é que os tipos penais sejam dolosos. Esta é a regra existente. Todas as vezes que o legislador ele quer considerar que aquele tipo penal é culposo, deve estar escrito lá na própria lei, ou uma lei extravagante, ou no próprio Código Penal, porque tipos penais nós temos tanto no Código Penal como nós temos nas leis extravagantes, ok? Veja bem, todas as vezes que você se deparar com um artigo ou do Código Penal ou de uma lei extravagante, que não vier lá, não tiver escrito lá no dispositivo, né, algumas expressões que indiquem que o tipo é culposo, como por exemplo nos casos que vem sempre a expressão cabe a modalidade culposa ou cabe a forma culposa, e às vezes vem a expressão se o crime é culposo. Você vai ver sempre essa expressão, é comum você encontrar essa expressão. Se o crime é culposo, ora, se você vê uma expressão como essa, se você lê uma expressão como essa, você já vai saber que aquele tipo penal ele cabe à modalidade culposa, ok? Às vezes essa referência de um tipo culposo vem no bojo do artigo e muitas vezes vem lá no final do capítulo, né? Em alguns artigos, por exemplo, tem ali alguns capítulos ou alguns títulos, tem alguns capítulos e muitas vezes no final do próprio título o dispositivo sempre traz essa expressão. Nos títulos presentes, nos assuntos ou nos artigos presentes neste título, né? Aí ele faz a referência ao artigo tal, parágrafo tal, cabe a modalidade culposa. Então ele traz sempre uma expressão. Agora, se você ler lá o dispositivo e ler todo o capítulo, né, ou todo o título, e não tiver nenhuma referência, nada escrito, tipo, cabe a modalidade culposa, se o crime é culposo, não tem nada escrito, o legislador silenciou a respeito, é porque naquele tipo penal só é possível a forma dolosa, tá bem? Muito bem. Então eu listei aqui para vocês o seguinte: quais são os tipos penais no nosso Código Penal que admite a forma culposa. Então eu trouxe aqui uma relação, e você que vai fazer concurso público, principalmente, o teu examinador, uma vez ou outra, ele vai perguntar dos tipos penais abaixo, qual cabe a modalidade culposa. Às vezes na própria prova vem aquelas provas de algumas opções, né? As 5 opções, e na letra A ele coloca 1 e 2, 3 e 4. Então ele pode perguntar, dos itens apresentados acima, cabem a modalidade culposa? Então ele coloca lá alguns tipos penais dolosos e coloca alguns tipos penais culposos, para você identificar quais são os tipos penais que admite a forma culposa, tá bom? Então essa lista que eu vou repassar agora para você é de suma importância. Se você não tem tempo de ler, se você não ler, não está sem tempo, você pode olhar esse vídeo e você vai lembrar na hora da sua prova os tipos penais culposos, tá bem? Vamos ler aqui, vamos lá. Crimes que admitem a forma culposa. Então temos aqui o homicídio culposo, é o primeiro, temos o homicídio culposo. Só lembrando, para aqueles que de repente não sejam estudantes do direito, os crimes culposos são aqueles que são praticados mediante imprudência, negligência ou imperícia, mais alguns elementos que compõem o crime culposo, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, o crime culposo é o homicídio culposo, tá? Homicídio culposo. O segundo é a lesão corporal culposa, ok? Terceiro, a receptação culposa, né? Temos a receptação culposa lá no artigo 180, parágrafo 3º, lá do nosso Código Penal.
Temos o incêndio culposo, exatamente, alguém pode provocar um incêndio de forma culposa, né? Por exemplo, você esqueceu ligou lá o seu fogo, né? A senhora ligou lá e o fogão, o fogo, e outras pessoas vivem muito atreladas às redes sociais e ligou lá o fogo e esqueceu de escalar né? E fica vazando o gás, né? E de repente provoca uma explosão, um incêndio. Então não foi de forma culposa, não foi de forma dolosa, né? Entre outros. A pessoa, por exemplo, que fuma, né? Ela está fumando ali, passa por algum local que tem produtos inflamáveis, de repente joga lá aquele resto do cigarro e pega fogo em tudo. E isso é a modalidade culposa. Você vê muito isso em BR, né? Às vezes a pessoa está fumando, tem gente que infelizmente consegue dirigir fumando e joga o cigarro pela janela, cai naquela área bastante seca e pega fogo e, né, provoca um grande incêndio. É um incêndio culposo, não foi doloso, né? Muito bem. O quinto crime é a explosão. Explosão. Sexto, uso de gás tóxico asfixiante, cabe a modalidade culposa. O desabamento ou desmoronamento culposo, cabe. Você vai construir lá na sua residência uma casa e o seu imóvel fica abaixo de uma barreira e você não observa lá os elementos, os cuidados e de repente provoca um desabamento. Cabe sim a modalidade culposa, né? Temos aqui também difusão de doença ou praga. O nono, atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial e aéreo. Atentado contra outra modalidade de transporte. Epidemia. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Cabe também a modalidade culposa. Corrupção ou poluição de água potável. É possível a modalidade culposa também. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, como nós acabamos de dizer. Peço desculpas por ter repetido aqui. 15. Falsificação, já é outro tipo, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, cabe a forma culposa também. Outras substâncias nocivas à saúde pública, artigo 278 aqui do nosso Código Penal. Medicamentos em desacordo com receita médica. Peculato culposo, olha aí, cai sempre isso nas provas lá, peculato culposo, inundação culposa. Desses que eu acabei de falar aqui para os senhores, alguns são bem recorrentes em provas, né? Cai bastante em prova, tipo homicídio culposo, né? A lesão corporal culposa, a receptação culposa, né? A receptação culposa, o incêndio culposo, sempre cai em provas, a explosão, a epidemia, muito bem cobrado, peculato culposo e inundação culposa. Então, de todos esses que eu acabei de olhar aqui, de citar para os senhores devem ficar atentos a esses que eu falei agora, porque geralmente vem cobrando em provas de concurso público, né? Então, às vezes o candidato fica assim, como é que eu vou saber todos os tipos culposos, né, que há lá no Código Penal brasileiro, né? É simplesmente você fazer uma leitura do dispositivo, pesquisar também de outras formas e fazer uma seleção e você vai observar que todos esses tipos culposos, esses tipos que eu acabei de citar agora, para os senhores, em todos eles cabem, a modalidade culposa cabe, ok? É possível a presença da modalidade culposa. Então, ficar atento à lesão corporal culposa, ao homicídio culposo, o incêndio culposo, a receptação culposa, não é? E esperar a sua prova e ter tranquilidade para você poder acertar as questões, tá bem? Espero ter ajudado. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.